Não vamos permitir que esses lunáticos destruam a América. O recado de Donald Trump foi claro e direcionado ao clã Soros. Assunto para o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber. O presidente americano quer George e o Alex enquadrados na Lei de Proteção à Liberdade de Expressão. O que isso quer dizer? É o que o Ivan vai responder aqui para a gente. Boa tarde, Ivan Kleber. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a toda a nossa querida audiência do Jornal da Oeste. Olha, fazendo uma analogia com o filme Tropa de Elite, agora o inimigo é outro, não é? Depois de derrotar os democratas de uma maneira histórica em 2024, agora Trump vai em realmente quem financia o Partido Democrata e quem tomou praticamente de assalto o Partido Democrata, a família Soros. Uma rápida lembrança aqui que nós não teríamos presidência Barack Obama sem a influência de George Soros. Em 2008 era Hillary Clinton a escolhida pelo Partido Democrata, que possivelmente venceria aquelas eleições. Foi Soros, pouca gente sabe disso, que colocou Barack Obama lá na Casa Branca. Agora, voltando aqui para 2025, Geisiane, o que o Donald Trump está pedindo é uma investigação através da RICO, né, que é uma lei que investiga organizações criminosas dos Estados Unidos. Isso porque o Donald Trump quer que se apure, que se vá atrás aí de investigações sobre possíveis financiamentos para baderneiros, para protestos que terminam em violência. Enfim, é nesse sentido que Donald Trump faz este pedido. A gente sabe que dificilmente a Open Society, que é a organização da família Soros, financia diretamente esses grupos. Eles pulverizam, né, o dinheiro e indiretamente lá no final do dinheiro é que acaba chegando a esses grupos. Donald Trump sabe que este senhor que está aparecendo aí na tela talvez seja a pessoa mais influente da esquerda norte-americana hoje. Ele e o filho dele, lembrando que o George Soros está com 95 anos, mas já passou o poder das organizações Open Society para o seu filho Alexander Soros, que esteve no Brasil semana passada, né? Esteve reunido com o ministro Haddad, com Marina Silva e também com o Celso Amorim, que é o conselheiro de assuntos internacionais do governo Lula. Só uma pergunta que eu faço aqui: o que teria Alexander Soros para conversar com Celso Amorim, não é mesmo? Bom, e Geisiane, não demorou muito, nós temos uma resposta aqui, rapidinho, da Fundação Open Society, que é do Grupo Soros, né? Segundo o repórter do jornal Washington Post, abre aspas, as fundações Open Society não apoiam nem financiam protestos violentos, disse uma porta-voz das fundações. Nossa missão é promover os direitos humanos, a justiça e os princípios democráticos em nosso país e no mundo todo, declarou aí a Open Society, que também definiu as declarações de Donald Trump como ultrajantes e falsas. Acontece que eu acompanho o trabalho da família Soros, já não é de hoje, Geisiane. Inclusive tem um livro publicado sobre esse assunto, sobre a influência da família Soros, os Estados Unidos e o Partido das Sombras, junto com meu colega Paulo Henrique Araújo, e a gente sabe muito bem das ações dele. E eu resgatei aqui só uma notícia de 2024, Geisiane, que é do jornal New York Post, mais precisamente do dia 26 de abril de 2024, que diz o seguinte: George Soros e seus acólitos de extrema esquerda estão pagando as ditadores que estão alimentando a explosão de protestos radicais anti-Israel em faculdades por todo o país. Fecha aspas, notícia do jornal New York Post do ano passado. E é justamente esta ação aqui que o presidente americano Donald Trump está pretendendo agora levar a sério uma investigação para entender se essas manifestações, que levam até pessoas a queimar bandeiras dos Estados Unidos, depredação, enfim, são financiadas de alguma maneira pelas organizações Soros. Só que a influência da família Soros vai muito além desses protestos, Geisiane, e eu acredito que estamos apenas no começo. Acho que o Trump pegou o fio da meada ali, mas olha, isso vai render muita história aqui e a gente está esperando quais serão os resultados dessas investigações, viu, Geisiane? E com certeza vamos trazer aqui para a nossa audiência.
Ivan, bom, além desse encontro aí com as pessoas que você mencionou, o namorado da Fátima Bernardes, como a Vivi gosta sempre de lembrar aqui, estava também presente, que é só um deputado federal, representante do BNDES, ou seja, dinheiro brasileiro aí circulando nisso. A minha primeira pergunta para você, Ivan, é em relação justamente aos globalistas, né, que é essa elite mundial que com certeza essa família se enquadra, que faz esses projetos todos de engenharia social. Quero colocar também aqui uma pitada um pouquinho de ONU, Agenda 2030, estamos aí na porta, às vésperas da Agenda 2030, a gente também sabe muito bem quais são as intenções, se isso não seria algum tipo de turbinar o Foro de São Paulo, tendo em vista que o Foro de São Paulo está no alvo de Donald Trump ali, desde que ele começou com todas as ações de tarifaços, enfim, a gente também tem ali em relação à Venezuela, enfim, Donald Trump está atento, está alerta. A minha pergunta é justamente se não deram aí, se a esquerda não está tentando dar essa turbinada, já que o Foro antes era muito restrito aqui aos países latinos e agora tem aí talvez uma intervenção dos globalistas. Perfeito, Geisiane. Eu acho que se existe uma família que representa aquilo que nós conhecemos por globalistas, é a família Soros. As pessoas têm a tendência a conectar a família Clinton, por exemplo, ou até mesmo ao Bill Gates. Eles entram depois. É Soros quem abre o navio quebra-gelo dessa questão toda, é justamente o Jorge Soros lá no final dos anos 80, começo dos anos 90. E eu gosto muito do termo turbinar Foro de São Paulo, porque é disso que a gente está falando, é a união dessas políticas de esquerda, dessa agenda de esquerda como um todo, mundo afora. Agora, trazendo um pouco aqui para o Brasil, para nossa audiência aqui, a maioria das pessoas que nos acompanham, né, são brasileiras e querem saber como entra o Brasil nessa questão toda. Bom, Geisiane, é muito importante a gente analisar o seguinte, nós estamos tendo um embate muito grande, como há muito tempo a América não via, esse embate entre essa linha conservadora e essa linha do Jorge Soros, que por 15, 20 anos nadou de braçada sem realmente ter um contraponto. Agora, não só pela presidência Trump, mas por conta do movimento conservador nos Estados Unidos, a gente tem esse embate. E esse embate ele não acontece somente dentro dos Estados Unidos. O Brasil é um campo de batalha importantíssimo desse embate. O que nós vimos, a visita do Alexander Soros ao Brasil na semana passada, foi justamente a extensão desta batalha. Tanto que o assessor do presidente americano Trump, o Jason Miller, inclusive foi na rede social e colocou assim, em cima de uma foto do Alexander Soros visitando autoridades, conversando com autoridades brasileiras, agora tudo faz sentido. Nós podemos aqui deduzir que houve uma certa influência também da família Soros nas eleições passadas do Brasil, principalmente em 2022. Então, toda esta rede que a família Soros construiu mundo afora, vejam bem, o nome Open Society, para quem não entende a língua inglesa, Open Society significa sociedade livre, sociedade aberta. É justamente isso que prega, né, o Jorge Soros, e agora o filho dele, há quem diga, Geisiane, que o filho dele é até mais à esquerda do que era o pai, ou seja, que o Jorge Soros até seria um pouco, digamos assim, de centro, comparado, obviamente, com o filho dele. E realmente, o Alexander Soros deu uma entrevista recentemente à revista The New Yorker, dizendo que os democratas perderam a eleição em 2024 porque não foram de esquerda o suficiente, não defenderam o suficiente as bandeiras de esquerda. Lembrando que essa agenda foi derrotada nas eleições, Donald Trump venceu em todos os swing states, inclusive no voto popular, mas para ele, porque a mensagem do Partido Democrata não foi o suficiente de esquerda. Lembrando que Alexander Soros, a organização Soros, né, financia a campanha do Partido Democrata. E uma curiosidade, Ziane, eu sei que você gosta de curiosidade, eu vou trazer uma aqui para você. Durante o mandato de Joe Biden, pelo menos até o começo do ano de 2024, Alexander Soros visitou a Casa Branca pelo menos 21 vezes. Eu fiz uma conta assim no guardanapo, algo em torno a cada 40 dias. O que esse rapaz tinha tanto para fazer na Casa Branca? É isso que o Donald Trump quer descobrir, viu, Gisele? Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.